Ai de mim, que dor, míseros restos, provocações. Tinha que ser começado com um grito grego, um Eurípides ou uma grande atriz grega que viesse e falasse provocações, provocações. 13 anos completos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, o ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje, aqui, alguém que se apresenta ele mesmo assim. Sou professor universitário e pesquisador das interfaces entre a arte contemporânea, a cultura e a comunicação. Ele ainda se anuncia como um artista plástico criativo e, como tal, pai de um projeto inovador e aparentemente único. Resolvemos chamá-lo aqui para que ele nos conte o que é tudo isso, para o que serve, como está e no que vai dar. Ele é Márcio Casarotti. Márcio Casarotti. Antes de mais nada, quem é você? De onde você vem e para onde você vai? Bom, eu acho que eu sou, nessa altura do campeonato, eu sou um homem que sempre foi um homem curioso, né? E por conta de perceber essa coisa do aprender, ao mesmo tempo perceber o que era possível fazer com o que a gente sabia, eu fui traçando um certo caminho, né? E aí uma sutil ou uma vontade de agregar e de aproximar a arte com a comunicação, vamos dizer, de uma arte mais aplicada, a arte mais livre, de uma arte mais aplicada, que é a publicidade, na qual eu também trabalho. É você mesmo ou são os outros que lhe consideram criativo? Desde muito garoto, né, isso, ao ser perguntado pela minha família, as pessoas com as quais, onde eu estudava, onde eu fazia os meus primeiros trabalhozinhos no interior, depois vim para outra cidade do interior. Naturalmente eu fui sendo muito conhecido, fui sendo muito visto como criativo, olha, é muito criativo, inovador, olha, ele se destaca por isso, faz aquilo, e a gente vai misturando um pouco isso, vai percebendo um pouco isso e vai trabalhando um pouco nisso, é complicado assim, também falo, não, eu sou extremamente criativo, mas as situações nas quais eu me coloquei, as pessoas me consideraram criativo. Frase sua. Nasci na transição entre a sociedade industrial tardia e a sociedade da informação. Você quer dizer nos anos 60? Por aí, nos anos 60. Anos 60. Para nós, ligeiramente mais velho que você, os anos 60 têm um significado político muito forte. Você sabe qual? Olha, eu tenho a impressão de que as pessoas que viveram dos 50 aos 70, 65, 70, como adultos ou como jovens, devem ter vivido numa era espetacular, porque é a era de experimentação das liberdades, né? A dimensão que teve a mulher, a dimensão que teve os direitos civis, a contracultura, muitas questões aconteceram nessa época. No Brasil, especificamente, foi uma época a gente estava numa transição de viver uma experiência possível de uma certa liberdade, ao mesmo tempo depois acometeu... No mundo inteiro, né? Exatamente. Então, 68 na França e etc. Eu era muito garotinho, mas isso se apropria, né? Isso a gente carrega e percebe como essas contradições, como essas percepções eram mais evidentes naquela época. Meus trabalhos refletem um mundo que oscila entre o concreto e o digital. Para qual lado pende a sua alma? Olha, eu acho que para o concreto. E vou dizer por quê. Mesmo que ela quisesse loucamente pender para o digital, a gente tem centenas de milhões de anos de existência de ser humano
né? Num mundo basicamente concreto, né? De questões, fogo, coisa que queima, coisas que têm volumes, dimensão, textura. E a questão digital na espécie humana, ela está com a gente há uns, sei lá, se tanto, 25 anos, se tanto. A gente interagir e imaginar que coisas aconteçam intensamente só na esfera do digital. Eu diria que a gente está começando, é um admirável mundo novo. No entanto, nós temos uma história de inconsciente coletivo, uma história antropológica, uma antropologia dos sentidos, das percepções, né, dos hábitos, que vem de muitos e muitos e muitos anos. E ainda que a gente queira pisar no acelerador, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio nessas percepções. Qual a sua leitura do mundo? Primeiro, é bom fazer a ressalva, leitura do mundo ocidental. O mundo oriental veio de uma outra história, agora está um pouco se misturando, porque todo mundo está dentro de um sistema único, que é o capitalismo, do jeito que está o capitalismo agora. A minha leitura é que a gente... É maravilhoso o avanço tecnológico, as coisas são incríveis, né? Tudo cheio de luzinhas, coisas incríveis, espetaculares, o que é possível fazer do ponto de vista tecnológico. E isso é uma coisa a ser festejada. Mas a gente tem tarefas bastante grandes na questão humana que... Estou falando com um grande homem do teatro, sabe que tem coisas que as questões gregas de séculos atrás ainda hoje tentam explicar os nossos questionamentos, né? O mundo digital de hoje não passa de mera atualização tecnológica. Os seus problemas sociais continuam os mesmos ou piores que os de antes? Comente. Muito do que dos discursos, das coisas que nos interpelam, o fazem para que a gente viva de um jeito mais individualizado, né? Imaginando que a gente se cercar de coisas ou resolver o nosso problema pessoal e único vai resolver o problema do nosso entorno. E o problema do nosso entorno é resolvido quando todos pensamos juntos, quando todos tentamos fazer alguma coisa juntos. E isso, às vezes, pode contar com a tecnologia, às vezes não precisa da tecnologia. Às vezes é uma questão de a gente sentar todos, de a gente olhar um para o outro de uma das coisas mais tecnologicamente maravilhosas, que é o nosso olho, o nosso corpo, as coisas que estão em funcionamento. A gente fica um pouco esquecido disso. Quando, às vezes, dou aula, eu costumo, às vezes, apontar uma lagartixa, quando elas podiam existir numa sala de aula, e falo, olha, ali tem mais tecnologia embarcada naquela lagartixa do que em vários desses seus computadores aí. Porque que mantém as lagartixas presas ao teto, eu gosto muito de física quântica e etc., sempre gostei. Essa é uma coisa chamada forças de Van der Waals. É uma coisa que leva a microfilamentos, ela tem uma interação atômica com a superfície que elas estão, por isso que elas não caem. Essas coisas, elas estão aí, a gente pode beber na natureza, a gente não precisa só entrar no tecnológico. É uma coisa mista, né? Sobretudo esquecer o humano. Você escreveu que, com o tempo, percebeu que seus trabalhos podem se articular em diferentes dimensões. 1, 2 e 1000. Que são? As coisas falavam do indivíduo em relação aos seus diálogos interiores, às suas questões pessoais, as coisas que a gente sente, né, conosco mesmo, quando conversa conosco mesmo. 2 é quando a gente está aqui conversando, ou seja, tem uma percepção de mim, eu tenho uma de você, eu estou ali, minha namorada está ali me olhando, estou olhando para ela, minha família está pensando em mim. Tem algumas questões que estão envolvidas nessa questão dialógica do 2. Do Obama falando com o presidente da China, sempre tem uma dialogia, tem que ter uma questão dialógica. E o 1000 somos todos nós em sociedade, são os grupos que são constituídos pelos uns e pelos pares, pela essa questão dialógica. Eu achei que isso dava conta de ter algum rótulo e, ao mesmo tempo, possibilitar um fluxo de produção. Você está fazendo uma provocação? Não imaginei fazer, mas, por favor, se... Dê exemplos concretos de trabalhos seus e como se articulam com o que você disse. Bom, olha, é interessante. Na minha poesia, Poesia é uma coisa muito rara, né?
É, uma pena, né? Poesia é complicado, uma é pena. João Cabral de Melo Neto, é complicado. Mas a gente tenta ir ao encontro disso, né? Às vezes a gente consegue, né? Encontra alguma coisa no caminho que faça... Mas, de qualquer forma, os exemplos, né, do 1, 2 e 1000... na minha poesia, às vezes eu tento colocar alguma coisa que vem de mim, ou que eu tenha visto alguma pessoa estar sentindo, e tento colocar isso em texto. Em texto publicitário, não só meu, como de colegas que trabalham, quando eu trabalho, quando eu vejo, quando a gente vê grandes campanhas publicitárias, elas acabam também se valendo da poesia, né? Você percebe que muitos dos produtos e serviços e das causas tentam nos chamar a atenção por conta, às vezes, de uma abordagem poética. As minhas esculturas, muitas têm essa abordagem pessoal, algumas têm os pares e tem muitas que têm a questão dos grupos. É difícil e nem é muito adequado. Nada é pessoal, né? A gente é um conjunto do Strindberg, não é meu. Não. Nada é pessoal, é do Strindberg. Sim. As coisas passam pela gente, não tem jeito. Assim, mas, sem dúvida, é uma somatória de uma porção, é um turbilhão de discursos, de coisas que a gente faz que passam pela gente. Márcio Casarotti, membro do grupo de pesquisa em discurso e poética de consumo. O que é poética de consumo? A poética é esse conjunto, ali como visto, é um conjunto de discursos, né? Com alguns significados mais diretos e outros um pouco mais indiretos, que buscam, no caso específico e mais pragmático deste grupo, entender como que isso se relaciona com o consumo. Muitas vezes o consumo não é nem o consumo do objeto, é o consumo muitas vezes sobre o discurso do objeto, sobre o que se fala do objeto. Em arte contemporânea, que eu fiquei muito feliz em fazer esse trabalho recentemente, como pouca gente pode ter um Munch, por exemplo, que foi leiloado por 120 milhões de dólares, mas todo mundo pode falar sobre a obra do Grito, o famoso Grito, né, naquela ponte e tal, aquela tela. É muito mais rico o que se pode fazer com esse discurso que dá o entorno. Você sabe dele, eu sei dele, as pessoas sabem dele, as pessoas sentem as questões ao ver as imagens disso, né? Então, as poéticas são todas essa massa que fica orbitando, essa massa de discursos, de significados, de sensações e etc. No caso específico desse grupo. Mas o grupo existe, inclusive, para pesquisar isso, para tentar entender. A poesia tem que ser, na propaganda eu não acho que ela seja muito aceita. Quer dizer, pode até ser aceita, mas não é muito aconselhável. Poesia de consumo? Pode existir. Porque quando você falou de consumo, eu lembro da Iguinha Pocotó e outras coisas mais também. Frase sua. Tento trilhar um território de integração de áreas e saberes, sobrepujando rótulos, fronteiras e pré-determinações. Explica isso de um jeito que a gente entenda, e qualquer pessoa entenda. Explica isso melhor. Essa foi provocada, hein? Porque o que acontece? Você pode repetir para mim, por favor, a pergunta? Vai, continua. De qualquer forma, o trabalho, na verdade, é o seguinte, é tentar dar o que eu faço, tanto na minha atividade profissional quanto na minha atividade artística, é possibilitar um fluxo de produção. E as coisas todas do passado, né? A gente conhece a arte contemporânea, o fauvismo, o cubismo, o dadaísmo, hoje com rótulos, porque naquela época eles não tinham muito esse rótulo muito vivo. Acontece porque isso passou as décadas passaram e as coisas ganharam rótulos, né? E a arte chamada contemporânea, que é a arte do agora, você, na verdade, faz as coisas e é bom que você não faça pensando ou preocupado em que isso possa agradar a X ou Y, sem nenhum tipo de rabo preso e etc. Né? Isso é importante na produção mais artística. Volto a dizer que a arte aplicada, que é a publicidade, você tem alguns objetivos. Né? Quem na literatura é sua grande inspiração?
Na literatura, né? Olha, o Kafka, quando eu li, ele fez uma mudança muito grande. Na música, eu acho que foi o grande, assim, um dos grandes foi o Bach, foi um anjo que viveu entre a gente. Nada menos. Não dá para não ser, né? E nas artes plásticas? Olha, Picasso por tudo que ele fez em todas as áreas. E na fotografia? Recentemente eu conheci a Cindy Sherman e foi maravilhoso conhecer uma mulher, primeiro, com essa capacidade de fazer tudo transbordando a questão da fotografia, porque ela é uma fotógrafa, ela é uma cenógrafa, ela é uma diretora de teatro, ela faz coisas incríveis. Ela é e no cinema? Gigante. No cinema. Teve uma época que foi Bergman, mas eu gosto muito do Peter Greenaway com A Última Tempestade. Eu achei que ele fez ali, foi genial. Você diz que acaba de fazer um trabalho pioneiro e aparentemente único, forçando a comunicação publicitária e o consumo da arte contemporânea. Explique isso. É como se a gente visse e imaginasse uma mini galeria, uma galeria miniaturizada, como se fosse um centro cultural, porque ela tem espaços que podem receber vários tipos de obras, e não só minhas, como de amigos, como nesse caso, nesse protótipo inicial, tem o Ricardo Aguiar, um pintor amigo meu e um cineasta, que é o Gary, com o seu filme. Eu estou muito animado, eu acho que é uma maneira divertida, inovadora, econômica, rápida e prática de poder dar vazão à criação artística e a que as pessoas possam usufruir dessas questões todas criadas, tanto no real quanto no virtual. Uma galeria movida à imaginação. É lá que se pode ver suas obras? No caso vai ser um artefato que vai ser concreto e ao mesmo tempo digital. Vai estar fiquei feliz quando apareceu a ideia porque está na fronteira entre o concreto e o digital. No digital você tem uma visão da obra e no artefato, na construção, você vai ter uma previsão do que vai ser. Quando você coloca a tua imaginação, você consegue fazer aquilo que está nesses dois mundos ficar grande, ficar uma obra, ficar como ela deveria ser, vamos dizer, no material. E elas já te deixaram rico? Não. Seria tão bom, mas não. Sendo pioneiro e aparentemente único, esse trabalho deve ter lhe curado os males da alma. Curou? Não, acho que não completamente, não. Ainda tem chão, né? Ainda tem muito chão. Aí vamos trabalhando, vamos fazendo, vamos fazendo as lavras aí, vamos... Então fala quais são os seus males da alma. Olha, essa vontade de... Primeiro, acho que talvez a questão de entender as questões mais pessoais e mais existenciais da vida, né? A gente usa isso com a nossa profissão, com a nossa vocação, que vem na história do vocatio, coisa que te... E isso eu uso com o que eu consigo ler, o que eu consigo fazer, a minha atividade profissional, a minha atividade artística, minhas leituras, né? Meus males da alma são responder essas inquietações aí. Isso é mal? Existenciais. Acho que isso é o combustível queimando, né? Para a gente ir avançando. Eu estou gostando tanto do que você está falando que eu quero ouvir agora realmente uma resposta que eu gostaria de ouvir. Como está o seu país? Olha, o país, eu acho que nós estamos agora, teve um vórtice recente muito bacana, essas manifestações, e nesses vórtices eu acho que as pessoas todas prestam atenção e olham e analisam as coisas com um pouco mais de calma. A gente está num mundo em que parece ser muito confortável e muito prático, saber uma coisa, ver uma imagem, já ter uma sensação do que é, etc. e tal, uma depois da outra, uma depois da outra. E isso não é assim, porque a gente precisa se refletir um pouco mais. Eu acho que nós estamos num momento de reflexão, algumas percepções estão ficando claras sobre quem é quem está querendo dizer o quê, quem está querendo o quê. Eu recomendaria a todos um reestudo que eu estou fazendo, e estou me maravilhando com o mito da caverna de Platão, onde tem os caras que
manipulam os bonequinhos, a luz, o mundo exterior, quem é manipulado. Está tudo misturado. Isso é muito interessante, está tudo misturado. Márcio Casarotti, artista plástico. Como é que você gostaria de morrer? Meio um pouco sem perceber. Um avisozinho de uma meia hora antes para a gente arrumar um pouco as gavetas e tal, né? Não é no hospital assim com aquele negócio, não, né? Não. Márcio, você mente? Não, acho que não. Acho que talvez quando eu me engane ou quando eu não conheça a profunda verdade das coisas. Mas quem conhece? Você chora? Choro. Podia chorar mais, queria talvez chorar mais. Por que você chora? A gente é pego pela emoção, né? Nas coisas, às vezes coisas muito... acho que sobretudo por isso, são coisas Você muito... chora diante da beleza? Muito. Quem maior mal fez ao mundo? A arte, a ciência, a religião ou os bancos? Vou falar assim, todas essas coisas não são feitas e idealmente não fazem mal ao mundo. E isso pode colocar várias outras coisas, entre as quais publicidade, advocacia, a política, não fazem mal. Elas, na verdade, podem fazer muito bem ao mundo. Na verdade, não é o quê, mas sim como é feito. Então, a atividade bancária mal feita faz mal ao mundo. A atividade religiosa, de um jeito obscuro, faz mal ao mundo. A atividade política, de um jeito cheio de subterfúgios, faz mal ao mundo. Mas a religião daquela época de caça às bruxas foi terrível, né? Muito. Ali era óbvio. Algumas vezes, o problema, acho que do nosso mundo em 2013, 2014, é a falta da obviedade. E aí que nos convida a gente pensar a segunda e a terceira vez sobre as coisas. Márcio, para a gente terminar a entrevista, o que é a vida? A vida, eu acho que esse meio tempo entre o que a gente começa a imaginar que seja a vida e o que a gente vai sentindo que é o fim da vida. Esse meio tempo, esses afazeres, esses entrementes, essas relações, o que a gente constrói, o que a gente lembra, isso do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista coletivo, é uma possibilidade de sonhar juntos, fazer coisas incríveis juntos. As grandes alegrias que é quando falo, putz, acabamos de fazer um super programa, acabamos de fazer uma super peça, acabamos de fazer uma super campanha, uma super ideia. Márcio, o que é a vida? É isso e ainda mais os próximos anos que eu vou ter muito prazer em viver. Dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Muito obrigado. Agora você é fotografado, não sairá nunca no jornal, e se sair, não será você, a não ser que você morra ou eu. Quanto mais bem formuladas estejam as ideias, quanto mais explícitas elas forem, menor será a sua eficácia. Uma ideia clara é uma ideia sem futuro.